Boteco. O oferecimento do Papo de Boteco é do Ocean Market. Você compra lá, faz a sua tem um pagamento muito bacana com a moeda da Aribóia. Você liga 2613-1280-99736-7380. Amanhã é dia da quarta verde no supermercado Ocean Market, que fica na estrada Caetano Monteiro, 831, ali no Badu. Galera, diga. Maraia ou Celine Dion? Maraia. Celine Dion é muito baixo astral, cara. Maraia é mais cativante. É mais cativante. Ou Aguilera? Maraia ou Aguilera? Maiara é mais, ela é mais pop. Meu Deus do céu, para. É diva, né? Maraia é diva, né? Eu prefiro J-Lo. Valeu. Olha só, tá aqui na live também o Maurício Oliveira, um grande abraço ao Maurício Oliveira, o Gilierde, Charles Magno, grande Charles Magno, meu primo, flamenguista. Esse é o único Charles que presta, hein? Charles, meu top 3. Antes de entrar no assunto daqui, o que disse o Tafarel, como diz o Clarineta, a torcida do Flamengo é modinha. Não iria suportar uma crise como as demais torcidas do Rio já passaram e vão se manter firmes. Charles, o meu top 3. O meu top 3 é Whitney Houston, Cher e Mariah. Mas eu tiro o Cher e boto J-Lo. Eu acho que a gente tá... Tefinho, eu acho que a gente tá no... J-Lo me emociona. J-Lo é mais... Eu acho que a gente tá no fofocalizando, cara. Não sei. Eu vou voltar para começar a live, meu. Olha só. Papo de Boteco, vamos tocar aqui o Papo de Boteco. A parada é a seguinte, foi muito debatido essa semana com a eliminação do Corinthians, a saída do Botafogo das semifinais. Não vai sobrar ninguém na Copa do Brasil. E do São Paulo. O São Paulo também caiu para a Água Santa. Santos e tal. Botafogo. O que irá acontecer com a questão que estão colocando dos estaduais como classificatórios para a Copa do Brasil? A deixa que eu vou dar para vocês é a seguinte: as federações estão vendo aí com a criação da Libra e tal, das ligas, ou que seja, fortalecimento das ligas, uma possibilidade do esvaziamento dos estaduais. Então, talvez em conluio com a CBF, ou em acordo com a CBF, botaram assim, vai ser classificatório. Eu, particularmente, Leandro, acho justo. Vou dizer a minha opinião por que eu acho justo. Eu acho que o estadual mais forte vai forçar os times a fazerem times mais fortes e estarem melhor preparados para o resto do campeonato, resto do ano. Agora, será que isso vai se manter com tanto cacique fora? Pô, porque você tem São Paulo, Santos e Corinthians em São Paulo podendo ficar de fora e o Botafogo aqui. A pergunta para vocês. Leandro, deixa eu começar aqui. Não é que já está fora. Você vai tem algumas variantes. Tem algumas variantes que você pode classificar. Para poder se classificar. Você tem vários. O próprio Campeonato Paulista tem até chance dele ser os clubes que não forem serem convidados pela própria federação. Eu estava lendo isso. Depois eu ia mandar até parecer que a gente chegou a discutir sobre esse lance aí lá de São Paulo. Que ele falou, não, Beto, é isso. Mas eu fui ler. Tem 5 hipóteses. O Rio também. Os outros estaduais também. O que o Leandro diz, que é um fortalecimento dos clubes menores, beleza. Eu até concordo. Não, eu acho que ele não falou nem de clubes menores. Ele falou de fortalecimento estadual. Não, mas vai fortalecer os clubes menores. Sim. Porque se eles ganham a vaga que era, vamos dizer, do Botafogo, tá fortalecendo aquele clube. Volta Redonda está na Copa do Brasil. Já tá. Mas é a meritocracia deles, que eles se classificaram no campeonato. Entendeu? Mas quem que faz Ibope hoje? Botafogo ou Volta Redonda? Volta Redonda. Agora... Água Santa ou São Paulo? Agora, mas só que eles vão ter... Vai ter pontuação em relação ao brasileiro, a faixa que vai ficar... Entendeu? E tudo isso vai para depois fazer a tabela do ano que vem. Então não tá fora aquele negócio. Já chama agora, né? Olha só. Mas, por exemplo, São Paulo... Pelo que eu li, aqui no Rio,
o Botafogo tem a chance de ganhar. O Botafogo vai ganhar, a gente está zoando, caralho, mas o Botafogo vai ganhar essa Copa Rio com o pé nas costas. Taça Rio com o pé nas costas. Ganhando essa competição, o Botafogo entra. Imaginemos, porra, que uma zebra absurda o Botafogo não vença essa competição. Aí o Botafogo tem outras chances. Uma é sendo campeão da Copa do Brasil. A outra é entrando na Libertadores. Não, sem zoar, tô falando sério agora. E a outra é entrando para Sul-Americana. E Sul-Americana também. Não. Também? Tem uma parte. Não, eu acho que não, hein? Acho que é só Libertadores. Eu vou pegar depois da matéria. Mas eu acho que é só Libertadores, mas enfim. No regulamento, tem um negócio chamado, lá no final, nas letrinhas, tem um item chamado convite luxuoso da federação. Então, meu irmão, os grandes vão ficar fora nunca. Meu irmão, não vai ficar fora nunca. Agora o Charles... Entendeu? Isso aí é mais uma coisa para jogar para a galera. É mais uma coisa que fizeram para poder... vai ficar... Não vai, meu irmão, não vai. Né? Porque se a televisão quiser, a televisão vai chegar e vai falar, olha só, eu quero o Corinthians. Eu não quero que tire o Corinthians da Copa do Brasil. E pronto, vai botar o Corinthians. Imagina o Corinthians fora. Imagina o Corinthians fora da Copa do Brasil. Não existe, meu irmão. Não existe. Mas assim, olha só. Não, seria lindo. São 6 vagas, tá? Tefinho me corrige aí. São 6 vagas. 4 vão ficar com os semifinalistas, um campeão da Taça Rio, e tem mais um que seria para a Copa do Interior que eles iam botar, alguma coisa. Não, é a tal da Copa Rio, que é disputada em setembro ou outubro. É a Copa Rio, que vale uma vaga. Em São Paulo, eu não sei quantas vagas são, mas surpreendeu porque 3 grandes saíram das semifinais. Em São Paulo, então, aí tem... a coisa dá uma babada. Em São Paulo, em São Paulo, em vez da Copa Rio, eles têm, parece que é a Copa do Interior, uma parada dessa. Quantas vagas são para São Paulo? Não sei, sinceramente não sei. São Paulo ainda tem mais, por isso que ainda pode receber convite. São Paulo são 10 vagas. Tem um detalhe. Fala aí, em São Paulo, os 3 grandes que estão fora não estão no interior. Então eles não participam. A Copa do Interior, literalmente, são só os clubes do interior. Da capital não entram. Mas Santos não é da capital. Santos não é da capital. Mas é litoral, pô. Não é interior. Tá. Não, mas, de qualquer forma... Mas aí, Stefano, eu entendi o que você está falando, está até certo. Mas eles falam Copa do Interior só para falar mesmo. Porque pega outros clubes do litoral de São Paulo. Mas aí que tá, não se sabe até quando. Não tem nenhuma... Eu não pesquisei nenhuma tabela para saber se no Campeonato do Interior os 3 estão incluídos, entendeu? Então, não sei. Eu vou até cara. Salve engano, portuguesa, salve engano, ou é Copa do Estado de São Paulo, são 2. O fato é o seguinte, o que poderia ser uma boa iniciativa até para fortalecer os estaduais... foi um tiro que saiu pela colada. Está sendo uma faca de 2 gumes, porque não esperavam em São Paulo o Santos tão mal, o Corinthians perder para o Ituano. Depois do São Paulo. O engraçado em São Paulo falando, o Ituano fez uma campanha ótima no passado na Série B. Obrigado. O Ituano fez uma campanha ótima na Série B e esse ano quase foi rebaixado e eliminou o Corinthians. Olha o Ituano, na última rodada, ele fez um jogo de vida ou morte com o Santos, que o Ituano, se perdesse, caía. E se ganhasse e o São Paulo também ganhasse o jogo dele, ele poderia se classificar, dependendo do saldo de gols. E aí, ano passado, o Ituano quase subiu no lugar do Vasco, não foi isso? Foi. O grande lance que os times de São Paulo, esses ditos do interior, eles têm um aporte financeiro um pouco maior. E nesse começo de estaduais, esse começo de estaduais, tem indústria lá, né? E no começo de estaduais, eles têm um pouco mais de tempo de treinamento do que os grandes. Às vezes eles começam antes. O Ituano também, Betão, o Ituano é um clube que é gerido pelo Juninho Paulista, que também é diretor da CBF. Não é mais não. É o grupo dele que toma conta. Ele saiu a pessoa dele, mas é o grupo dele que toma conta.
Tá? Agora, os grupos, aí o Stefano pode falar mais um pouquinho sobre isso. Muitos clubes de São Paulo, que são geridos, vendem bem jogadores para fora. E Tá tem, lá quando começa lá em São Paulo. O Martinelli está aí, né, Stefano? O Martinelli era do Ituano, jogou um paulista pelo Ituano e foi direto para o Arsenal. Eles vendem bem. Aí o mercado da bola. O mercado da bola já uma questão, a grande diferença, por isso que eu bato muito nessa tecla, a diferença do futebol de São Paulo e do futebol do Rio. Né? Em São Paulo, muitos dos clubes considerados menores, você pode ter, cara, pode acompanhar a Transfermarkt, o Gol, o que for, qualquer site de transferência. 90% dos jogadores que estão jogando em São Bernardo, Ferroviária, todos esses clubes pequenos para menores ainda, são apenas um intermédio, né? É um intermediário para eles serem emprestados para clubes de satélite, digamos assim. Aqui no Rio já aconteceu isso. Madureira era isso, Boa Vista era isso, tem o Resende, outros clubes. Agora, isso se encerrou, porque os clubes do Rio começaram a prezar um pouco mais a divisão de base. Em São Paulo, cara, esse Christian Barleta, que foi um dos destaques do São Bernardo, o cara era enxotado na Chapecoense, foi emprestado ao São Bernardo, se destacou no Campeonato Paulista. Foi pro Corinthians agora, né? E trataço pro Corinthians. A intenção desses clubes é exatamente essa. Você pega um jogador, formaliza um contrato e depois ele é emprestado ou vendido para outros clubes assim. Porque o Campeonato Paulista realmente ainda é muito acima do... Vitrine. O Carioca parou no... ainda vive do sonho do América voltar às cabeças. Era só com o sonho do Olaria voltar. O sonho cara, e a gente... faz isso, Tefim, a gente reclamava... Tefim, a gente reclamava da gestão do Caixa d'Água. Porra, a gestão do Rio é infinitamente pior que a do Caixa d'Água. A gestão do Caixa d'Água, a gente tinha um América forte, a gente tinha um Bangu forte, a gente tinha um americano forte, entre aspas, né? Porque só que América de Três Rios em Três Rios. A gente tinha um Olaria forte. Mas só tem um problema aí. O que Stefano fala vai além do estadual. Vai além do estadual. Os clubes de São Paulo, eles investem para jogar a Série B, Betão, se você for pegar... Olha só, isso é perfeito. Se você pegar... Desculpa falar. Não, só para informar a galera. Essa taça do interior em São Paulo já tem os confrontos definidos. Guarani contra Ponte, Santo André e Inter de Limeira. Tá? Não existe essa questão de entrar quem foi eliminado. É diferente. Eu acho que então, esse troféu do interior não tem nada a ver com a Copa do Brasil. É o que eu acho. Deve dar uma vaga, talvez. Deve ser um critério para dar uma vaga. Sim. Ou pode ser os 4 melhores do interior que se classificaram na primeira fase. Não, mas exatamente isso. A Ponte está na segunda divisão. Exatamente isso. Quem? São os 4 melhores do interior. A Ponte está na segunda divisão do Paulista. É a líder da Série A2. São os clubes que nem foram rebaixados. É isso. De certa forma, é bacana, cara, esse negócio de classificar o estadual, que força o grande clube a jogar com o que tem de melhor também, no sentido de não querer ficar... Nem tanto, viu? Nem tanto. Os caras não vão ficar de fora, Leandro. Em São Paulo, não vão. Em São Paulo, eu não sei. Agora vamos ver como é que vai ser no resto. Aqui no Rio, com certeza, vai ter um conchavo daqui, uma coisa ali. Agora, São Paulo, eu não sei qual vai ser. Você imagina falar sobre os clubes ali na hora. O poderoso Botafogo perde para a Lusa sábado e fica fora da Copa do Brasil. Rapaz, a televisão não vai deixar que o Botafogo, com a sua pujança de audiência... Charles, eu te faço uma pergunta. Charles, eu te faço uma pergunta. Isso seria uma virada de mesa? Olha... O Botafogo não se chama Fluminense, Marcos. Não, foi só uma pergunta, Tefinho. Sem maldade no coração. Não tem problema. Por quê? Porque, olha só, se a gente for parar... Não precisa. Se a gente for parar para analisar a regra tanto do Campeonato Carioca quanto da Copa do Brasil, se você não ganhar
a Taça Rio, você automaticamente não tem como ir para a Copa do Brasil. Então, se você for pela janela, para mim isso é uma modalidade de virada de mesa. Aí sim, não, aí sim. Mas se for por convite... Não, Betão, eu tô falando se for por convite. Por mérito dele, beleza. Mas vai ter convite ainda, Nessa. O que eu tô dizendo é que ainda vai ter convite. Olha só. Ele só vai ter convite se ele não conseguir o índice para classificar, porra. Mas sim, mas vai ter ainda convite. Você vai então, ver. Mas se tiver convite, eu considero isso uma virada de mesa. Não considero se o convite já vai ter. Como é que é? Maurício... Pô, então peraí, olha só. Vamos fazer a analogia. Porra, o Fluminense foi convidado, olha só, peraí, o Fluminense foi convidado para disputar João Avelange. O Fluminense é um eterno convidado no Campeonato Brasileiro. O Fluminense é um eterno convidado no Brasileiro. É virada de mesa, porra. Então não seria virada de mesa também? É virada de mesa. Porra, claro, caralho. É tipo quando o Fluminense foi convidado para a Copa João Avelange ali. Isso aí. Agora, a culpa é do Botafogo? Não, você recebeu o convite, foda-se o mundo. A culpa é do Fluminense? Não, recebeu o convite, porra. Foi o Fluminense bateu lá na porta, meu irmão, me chama. A culpa foi do Vasco. Tem um ano de Geraldinos que marca. Não, a culpa foi do Botafogo, que entrou na justiça contra o São Veroche. Isso aí é pano pra manga, irmão. Eu tenho um vídeo, depois eu vou postar lá pra vocês. Tem um vídeo do Vanucci e tem um vídeo lá explicando a João Avelange, que o Botafogo tomou de 6 pro São Paulo por causa da escalação. Deixa eu concluir. O Botafogo perdeu de 6 pro São Paulo. Aí o Sandro Hiroshi não tinha condição de jogo. O Botafogo entrou na justiça. E quando você entra na justiça para pedir pontos, o ponto só é perdido pelo clube que venceu. O Botafogo herdou os pontos. O Botafogo herdou os pontos. O Botafogo herdou os pontos do São Paulo, ultrapassou o Gama na tabela e quem foi rebaixado foi o Gama. O Gama fez o quê? Entrou na justiça desportiva, perdeu, entrou na justiça comum e ganhou na justiça comum. Aí a justiça comum impediu a CBF de organizar o Campeonato Brasileiro. Aí a Liga foi e organizou a Copa João Avelange. Então, quem fez a merda toda foi o Botafogo, que tomou de 6 e aprontou. Fala aí, Tefinho. Na verdade, quem tinha que ter sido rebaixado era o Botafogo. E virou a mesa de novo. Me admira muito, muito um tricolor falar que a Lá vem ele. Primeiro. Segundo, só para informar a galera, até porque a gente não está falando de passado, a gente está falando de presente. Sim. Né? O que acontece? Tem 5 classificados para a Copa do Brasil já em São Paulo, aquele assunto que a gente estava tendo. São os 4 semifinalistas e o de melhor campanha, que é o São Bernardo. São 5 já. Ou seja, só existe uma 6ª vaga. E essa 6ª vaga é pelo ranking. Né, o ranking o famoso ranking que ninguém tem. Então vai Corinthians. Não, vai Corinthians. O Corinthians, São Paulo, vão pegar a Libertadores. Esses times vão fatalmente chegar à Copa do Brasil. Peraí, Charles. O São Paulo não quer pegar a Libertadores, não, tá? São Paulo não crava também, não. Mas olha só, galera. Papo bacana, papo que rendeu aí dessa Copa